Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu comprei meu apartamento. Eu postei um vídeo no meu canal, como algum de vocês viram, sobre o tour do meu apartamento. E antes disso era pra mim ter postado um vídeo sobre como eu comprei, né? E, enfim, eu tive alguns comentários, recebi alguns comentários no vídeo do tour, perguntando como foi o processo de compra, quanto tempo demorou, e eu separei algumas perguntas e eu vim aqui contar pra vocês hoje como foi que eu comprei meu apartamento com 22 anos. Primeiramente, gente, eu peço desculpa pelo cenário, não é um dos melhores, mas um dia eu vou ter um cenário bom pra gravar, vocês vão ver. Aposta em mim. Mas enfim, gente, eu vou começar a contar a história do porquê que eu comprei um apartamento. Atualmente eu tenho 24 anos e eu comprei o meu apartamento com 22 anos. E tudo começou assim. Quando eu vim pra cá morar em São Paulo, né, porque eu nasci em São Paulo, porém eu fui morar com a minha mãe no estado do Ceará. Morei alguns anos lá, acho que uns 8, 9 anos por lá. Voltei pra cá, pra São Paulo, e vim morar com meu pai, né, recentemente ainda tô morando com meu pai. E eu sempre quis ter um canto pra mim, um lugar pra mim, e sempre fui apaixonada, alucinada por apartamento. Gente, eu não podia ver um apartamento que eu ficava, tipo, meu, era coisa de louco. Às vezes eu até tirava foto, era assim, eu sempre quis, desde criança, sempre fui apaixonada, sempre tive um sonho de querer ter um apartamento. E às vezes eu escutava pessoas falando, mas é ruim, é apertada, é pequena, não sei o que, não sei o que. Mas cara, nada, definitivamente nada me tirava o gosto de ter um apartamento. Eu gosto de casa, quero um dia ter uma casa assim, mas assim, meu sonho sempre mesmo, eu sempre me via dentro de um apartamento. Enfim, aí eu vim pra cá e conforme eu fui morando com meu pai, passou um tempo e eu, pela idade e tal, quis ter meu canto. Então eu comecei a pesquisar locais para alugar. De primeira eu tava pensando em alugar, né? Só que me deu a louca e eu coloquei lá apartamentos pra alugar e tal, porque eu tava procurando apartamentos, né? E apareceu lá o site pra poder fazer a simulação. Meu, eu tava até no serviço no dia, né? Fui fazer a simulação e falei, eu vou fazer a simulação, eu sei que com a idade que eu tô, com 22 anos, eu não vou conseguir comprar um apartamento. Primeiro porque não dá, minha renda não dá, eu sou sozinha, daí isso deve ser caro, tem que dar entrada, enfim. Eu não sei como é, e eu acho assim que apesar de ser uma coisa que eu sempre quis, eu nunca senti que eu tinha capacidade de fazer isso. Mas enfim, fui simular, tipo, como se fosse uma brincadeira mesmo. E eu entrei num site lá, nem prestei atenção no site e tal, fui preenchendo minhas informações, né? E apareceu lá no chat qual as unidades que caberia no meu orçamento, né? Tipo, se fosse só eu sozinha. Então eu coloquei lá como se eu fosse comprar. Fiz lá uma simulação e deixei pra lá, gente. Eu fechei, eu me desgastei. Eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá. Fechei. Falei, é loucura da minha cabeça. E enfim, deixei pra lá. Passou uns dias, eu recebi uma ligação, um dia bem despreocupada, de um corretor da MRV. E um consultor imobiliário da MRV entrou em contato comigo. Aí, gente, eu nem lembrava mais. Aí ele perguntou, porque eu vi que você entrou no site, fez uma simulação. Aí depois que eu fui lembrar, eu falei, sim. Então, tem alguma região... Gente, eu não conhecia nada daqui. Nada mesmo. Alguma região que você tem pretensão de morar e tal, que você pensa... Eu falei, moça, eu moro na Zona Norte. Então, assim, eu queria por essas áreas pra ficar perto do meu pai e tal. Aí ele falou, porque na Zona Norte, enfim, ele foi explicando, né? Cada zona tem seu diferencial e tal, por ser conhecida, algumas são mais caras, enfim, foi explicando. Aí ele falou assim, se você quiser, você pode mandar seus documentos, a gente faz uma análise e tal. Aí eu falei, tá, pode ser. Aí, só que eu falei pra ele, agora eu não quero comprar, até porque na época eu tava com o nome sujo,
tava com o nome sujo de uma dívida de cartão de crédito, então meu nome tava sujo, né? Eu peguei e falei pra ele falou, tem que ter o nome limpo e tal. Eu falei, mas obrigado pelas informações e deixou pra lá. Passou um tempo, ele entrou em contato comigo de novo, perguntando. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou mandar. Aí mandei lá meus documentos, RG e tal. Ele pegou e fez a análise. E no dia 9/6/2022, ele me mandou a consulta, falando que tinha na pendência lá do cartão e que era a única coisa que tava empatando. Como eu já tava perto de fazer a renegociação e tal, eu fiz a renegociação, paguei tudo certinho e falei pra ele. Aí eu falei com ele, ele falou assim, olha, Grazi, é porque assim, eu te liguei porque a gente tá aqui da construtora, as últimas semanas pra poder receber o cheque especial de 12 mil, parece, não lembro ao certo. E eu lembrei de você e tal, então assim, você ainda tá com aquela pendência, olha direitinho, tenta acertar pra gente poder colocar seu nome, porque se sair é muito bom, porque é um desconto que você ganha, né? Eu não entendia nada disso, mas depois, quando eu fui lá no escritório dele, ele me explicou certinho que cheque especial, acho que é um desconto que o governo dá, parece. Enfim, eu peguei e mandei a mensagem pra ele, eu falei, tá tudo certo, já pagou. No outro dia, porque ele me ligou, ele mandou a mensagem dia 6/11, né? Naquela mesma semana, eu agilizei ali o processo de pagar a pendência e mandei pra ele novamente. Falei, você pode consultar já. Eu ficava naquela, sabe? Comprar um apartamento, que não sei o que, não sei o que. Só que eu peguei e assim, eu orei, né? Eu fiz uma oração pra Deus e falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos. Seja lá o que for, tá nas tuas mãos, porque tu sabes que sempre foi meu sonho, mas eu não me acho capacitada pra isso. E, enfim, não sei como que é isso tudo, isso é tudo muito novo pra mim, mas tá nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Gente, quando foi na semana do dia 17, que dia 17 eu não lembro qual dia foi ao certo, mas quando foi na semana do dia 17 do mês 11, do mês de novembro de 2022, ele preencheu lá todo, né, a simulação e tal, e dia 17/11, estava trabalhando. Quando foi de tarde, recebi uma ligação. Quando eu olhei, era ele, meu corretor. Falou, Graça, tá podendo falar? É rapidinho, é porque eu tenho uma notícia, eu não queria te mandar mensagem, eu tinha que falar pra você por ligação. Eu queria falar pessoalmente, mas eu não posso, mas eu queria falar por ligação. Desci, meu coração disparado, ele falou assim, é pra te avisar que o banco que aprovou a sua proposta de simulação e que se você quiser, e que eu preciso que você venha hoje aqui no consultório, aqui no escritório do consultório, aqui no escritório pra gente poder conversar, porque o banco aprovou e assim, ele aprova, escolhe uma oferta lá de acordo com o seu perfil e manda. Se você aceitar a proposta, a gente fecha o contrato, você assina e pronto, o apartamento é seu. Gente, eu fiquei assim, eu não tinha reação, eu falei, não acredito, não acredito que tá acontecendo. Enfim, peguei, quando foi, eu saí às 8 horas do serviço, me lembro como se fosse hoje, saí 8 horas, e quando foi 8 horas, eu saí do serviço, corri lá pro escritório dele, peguei um Uber. Gente, mas foi muito coisa de Deus, porque assim, o rapaz tava andando, aí ele pegou, a gente tava conversando e tal, aí o Uber parou pra mim e falou assim, moça, você tem certeza que é esse endereço? Eu falei assim, então, moça, eu nunca vim pra esse lado. O rapaz me mandou esse endereço mesmo, ele falou, você só confirmar pra mim, porque assim, a gente tá entrando num local que eu particularmente não conheço, nunca vim. Então eu tô te perguntando pra saber se realmente é esse local mesmo. Eu falei, moço, só um minutinho. Ele parou o carro e eu fui olhar, gente, o endereço tava errado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, moço, tá errado. Ele falou, moça, então conserta aí, porque esse lugar tava muito estranho. Aí a gente consertou, aí ele falou, quando eu consertei, ele falou assim, pelo visto,
aqui não vai mudar nada, a gente vai continuar nesse caminho. O que vai mudar vai ser lá pra frente. Meu, mas foi muito coisa de Deus. Eu falei, graças a Deus. Aí ele falou, porque se tivesse que sair daqui, dar a volta, enfim, poderia ser que pudesse acontecer alguma coisa. Não sei se você tá atrasado. Ele falou até assim, atrasado, se você vai pra algum compromisso, você tem horário pra chegar lá. Mas foi muito de Deus mesmo. Gente, chegando lá, tava lá o corretor, né? E pra minha surpresa, eu pedi um sinal a Deus, em mente. Falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo, me dê um sinal assim, que eu sinta no meu coração que é pra mim, que é pra me assinar esse contrato. E assim, que eu sinto uma paz, alguma confirmação que seja assim, uma coisa, não vou falar que é impossível, mas assim, uma coisa que me dê a certeza mesmo, que ele não queira ser só mais um que queira me enrolar, só vender por vender. Gente, chegando lá, eu descobri que ele era da mesma religião que a minha. E assim, na hora eu senti uma paz, uma coisa assim, que eu falei, meu, eu acho que esse é o sinal. Eu acho não, eu senti que aquele era o sinal. E aquilo me deu um conforto muito grande. A gente começou a conversar e tal. Ele me mostrou a proposta junto com, acho que era gerente dele, não lembro. Me mostrou a proposta e dia 17/11 eu assinei o contrato e fechei o contrato da compra do meu apartamento. E assim, gente, foi uma bênção de Deus muito grande na minha vida, porque eu não imaginava de verdade. Me perguntaram no chat se quanto tempo mais ou menos durou. Quando eu mandei a proposta para ele, que ele mandou a proposta pro banco, aliás, durou em torno de uma semana pro banco aprovar, aliás, a proposta, para mim ter a resposta que o banco tinha aprovado, porque mesmo se ele não tivesse aprovado, eu ainda teria a resposta talvez até no mesmo dia. Mas assim, do dia que ele mandou a análise pro banco até o dia que eu recebi a resposta, acho que foi em torno de 1 a 2 semanas, ou um mês, não lembro. Mas foi assim, foi rápido, sabe? Foi muito rápido. Porque eu limpei meu nome, assim que a pendência saiu, mais ou menos 1 a 2 semanas depois, ele já me ligou falando que o banco tinha aprovado. E é casos e casos, gente. Tem gente que fala que demorou, tem gente que fala que foi rápido, depende, né? Eu comprei sozinha, assim, não coloquei ninguém, porque dava pra você colocar outras pessoas pra compor a renda, e assim, dava pra você parcelar a entrada e tal. Ele perguntou na hora, você tem algum valor específico que você possa dar de entrada, algum cartão de crédito, enfim? Eu falei, então, eu consigo dar entrada, assim, em torno de 1.400 mais ou menos. E assim, gente, o meu contrato, ele ficou fechado, eu dei 1.500 de entrada e ainda foi parcelado em 3 vezes. A Caixa financiou, foi pela Caixa o meu, porque foi pelo programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, acho que alguma coisa assim, eu não lembro mais ou menos do programa. Mas foi um programa do governo. O meu prédio, ele não é CDHU, ele é como é que fala? De elevador normal, mas é pelo governo, né? É pelo programa do governo. Eu recebi o cheque de 16 mil e o subsídio, né? Que fala subsídio de 16 mil. Então foi 32 mil, né? Aí o meu Uber de ida e volta foi um voucher que a MRV me deu. E assim, eu fiquei isento de TBI, que teve gente que pagou lá no condomínio, tava mal briga lá. Foi o que a proposta que o banco me ofereceu e eu fechei, entendeu? Aí assim, a Caixa, ela financiou uma parte e a MRV, que foi a construtora, ela deu, porque eu dei 1.500, ela entrou com 55 mil, ela entrou com uma parte e a Caixa financiou o restante. Eu pago, vou falar pra vocês o valor das parcelas. Pra Caixa, eu pago 650. Pra construtora, eu pago 990. Entendeu? Então, assim, é um valor que é como tem gente que fala assim, Grazi, mas foi um valor alto. Mas a gente tem que analisar casos e casos, contratos e contratos. Se você tiver filho, você tem desconto. Se você der um valor a mais de entrada, você tem desconto automaticamente, né? Porque você pega o valor todo, você vai tirando.
Se você colocar outra pessoa para compor a renda, as parcelas vão ficar menores. Então, é casos e casos. Não dá pra... Ah, então o meu vai ficar... Não, não dá, gente. Não dá pra fechar. Porque, assim, vai da localidade. Cada localidade é um valor. Cada condomínio... Cada condomínio diferencia o valor. Porque tem que ver o que é que tem, o que é que o condomínio oferece, qual a localidade dele, quantas unidades são, se ele é grande, se ele é pequeno, enfim... Se vai ser só você, se vai ser outra pessoa que vai compor a renda. Então, tem que analisar casos e casos, tem que ver a construtora, entendeu? Eu só posso falar da minha, porque eu não fiz simulação com nenhuma outra. A única que eu fiz foi a MRV. Me arrependi de comprar? Então, olha, gente, sinceramente, eu não me arrependi. Por quê? É um investimento que eu fiz. A localidade, ela é simples, sim. Porém, ela tá sendo... como é que fala? Valorizada. O local em que o condomínio foi implantado, ele está sendo valorizado, o bairro está sendo valorizado, entendeu? Futuramente, parece que vai ter até uma estação naquele bairro, porque não tem. A estação dali não tem, né? Mas tem metrô perto, como vocês viram no tour que eu falei, tem. Acho que é uns 10 minutinhos, mais ou menos, dali até o metrô. Mas eles vão fazer mais perto ainda do condomínio, então vai ser valorizado. Então, eu posso ficar, futuramente posso pôr para alugar, eu posso vender. É um investimento que, conforme vai passando o tempo, vai ser bom, entendeu? Então, eu não me arrependi de ter comprado, mas eu me arrependi, assim, de não ter pesquisado mais. Por quê? Algumas coisas, você tem que levar em consideração o que você quer pro seu conforto, o que você quer pro seu lar, porque, tipo, quantos quartos eu quero? Vamos lá, no meu, eu não gostei no dia de ter assinado o contrato, de não ter prestado, porque na verdade foi falta de ter prestado atenção. Quem escolheu a minha unidade foi o meu corretor. Não sei nem se isso pode, se é assim ou se é a pessoa que escolhe, né? Mas, ele que falou, ó, o seu vai ser esse aqui, enfim. E eu não me atentei que o meu não tinha janela, que o prédio não tinha janela nos banheiros. E no meu em si não tinha na lavanderia porque era a planta do meio. Então eu fiquei um pouco chateada com isso. Mas assim, é coisa irrelevante, né? Eu não vou morrer também por causa de uma janela. E assim, eu amei. Hoje eu sou apaixonada por ele. Mesmo não tendo janela no banheiro. Mesmo não tendo janela na área de serviço. É uma coisa assim que eu não vou... Ai, frustrada por resto. Não, não vou. Então assim... desde já é uma dica que eu deixo pra você, se você quer comprar o seu imóvel, seja lá um apartamento, uma casa, enfim, você tem que colocar no papel o que você vai levar em consideração. Porque quando eu comprei também era muito imatura, então às vezes a gente acaba fazendo as coisas por impulso. Hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, eu analisaria bem a situação, mas eu não me arrependo de forma nenhuma, né? E assim, é bom a gente analisar bem a situação. Tipo, pra você que vai comprar, é a dica que eu deixo. Olha certinho como que vai ficar as parcelas, se você vai conseguir arcar, se no seu condomínio tem o que você quer, entendeu? Se ele vai oferecer o que você quer, a localidade. Tenta conhecer mais a região, se vai ser uma região que você já mora ou que você vai morar futuramente, mas se é boa, o que é que tem próximo, entendeu? Tudo isso, tudo isso. Porque depois que você assina o contrato, você tem, acho que se não me engano, acho que 7 dias para cancelar com a construtora. Passou disso, é uma burocracia bastante grande para você cancelar. Mas assim, eu particularmente não me arrependo. E outras informações, eu vou fazer um tour para vocês. Estava pensando em fazer um tour. Os passarinhos. Vou fazer um tour do condomínio para vocês verem como que tá o condomínio. Lá como que é, o que que tem, né? E, enfim, gente, essa é a história de como eu comprei. Agora eu vou dar a minha opinião a respeito da construtora, né? Depois que eu fui analisar que é uma construtora que ela é um pouco polêmica, né? Tem muitas pessoas que têm comentários negativos, outras têm positivos, outras mais ou menos, enfim. Cada um tem sua experiência de vida, né? Em relação a várias determinadas coisas. Muitas coisas ela deixou a desejar. Porém, como nada na vida é perfeito, passa.
Pelo menos o corretor que eu peguei, ele foi bastante atencioso, me sanou todas as dúvidas. Sempre teve comigo desde o início até a entrega das chaves. No dia da entrega das chaves, ele estava comigo, ele fez questão de subir até o apartamento, gravou um vídeo sobre, assim, o que eu poderia falar para outras pessoas, que na hora eu tava morrendo de vergonha, mas assim, eu entreguei meu coração, porque eu tava muito feliz na entrega das chaves de verdade. E assim, ele gravou pra mim poder dar uma dica pra quem quisesse comprar um, porque, gente, sinceramente, por mais simples que seja a localidade, a localização, por mais, mas é pequeno isso, enfim, aqueles comentários de pessoas, né? Aquelas críticas. Quem que compra, assim, um apartamento com 22 anos? Uma pessoa que tenha dinheiro, né? Se a gente for parar pra analisar, na época eu não tinha um centavo guardado no bolso, só tinha aquela coisa, né? Ela só tinha o quê? Um sonho e mais nada. Nem R$ 1 no bolso, né? E consegui, então assim, é um testemunho que eu vou levar pra minha vida. Que eu tenho a certeza fiel que foi Deus que fez essa obra na minha vida. Depois da assinatura do contrato, o meu corretor, ele me ajudou com os aplicativos da construtora. Porque assim, são 2 aplicativos que a gente tem que ter sempre tá de olho. Que é o Conviver e o da MRV. O da MRV, ele é o aplicativo da construtora. Ele é um aplicativo que, por lá, a gente podia acompanhar o progresso da obra. Então, assim, tipo, tinha lá área externa, 90%. Aí tinha as fotinhos, que todo mês, dia 5, era atualizado as fotos. Gente, ficava numa agonia tão grande. Todo mês, dava dia 5, eu já ficava lá, doida, abrindo o aplicativo, pra ver se tinha foto nova. Porque eu ficava, tá quase. Quando deu 98%, eu quase que eu infartava. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrava lá no Google pra ver as fotos que o pessoal postava, que tinha muita gente que ia pra lá e olhava e tirava foto e postava, e a gente fica numa agonia muito grande, numa ansiedade pra poder ver o negócio ficar pronto logo. Então, esse aplicativo da MRV, ele é mais pra documentos, progresso de obra, parcela do contrato, a gente também consegue acessar por lá, apesar que todo mês sempre é mandado pro nosso e-mail, mas tem como a gente ver por lá as que tá paga, as que ainda falta pagar, as que tá em aberto, enfim. Solicitação de garantia, requerimento. Então é um aplicativo assim, documentos tipo, quais são os documentos? Planta arquitetônica, planta hidráulica, planta elétrica, enfim, é um aplicativo bem completo. E já o segundo aplicativo é o Conviver, que na verdade ele é como se fosse a atualização do Ucondo, que é o aplicativo do condomínio em si, né? Então ele é um aplicativo onde você pode olhar se tem correspondência sua, né? Mas nisso tem que ser alimentado no caso, lá no condomínio tem guarita, então é o pessoal de lá que tem que alimentar, né? A administradora também tem acesso, porque os recados da administradora a gente recebe pelo Conviver, né, que é o aplicativo do condomínio. Então, quando tem assembleia, a gente vem pelo e-mail, mas vem também pelo aplicativo da Conviver, né, o Condo. Autorização de pessoas. Para você poder, uma pessoa que vai ficar lá, tipo, sei lá, entrar lá semanalmente, mensalmente, a autorização tanto pode ser feita diretamente na portaria, como no aplicativo Conviver. Lá também você tem acesso às garantias, que são tipo, o cano quebrou lá, molhou tudo, enfim. Então você vai ter que abrir uma garantia. Teve uma rachadura, vai ter que abrir a garantia. Então é tudo pelo Conviver. Mas também dá pra ser feito pelo aplicativo da MRV, que é da construtora, né? Porque as garantias são da construtora. Os recados de síndico também, lá é feito. Cadastro não só de pessoas, mas de veículos e de pets também. Tem várias pessoas lá do condomínio. Cadastrou seu pet, colocou a fotinho dele, data de nascimento, a raça, pra gente poder ver, né, quantas pessoas tinham mais ou menos. Enfim, gente, as enquetes são feitas pelo aplicativo do Conviver. O aplicativo do Conviver também, ele é bom porque, assim, ele oferece ofertas também, né, tipo, a Brastemp, Electrolux, porque tem o Mundo da Casa também,
Porque assim, o Conviver, lá pelo Conviver, tem o Mundo da Casa, que lá também você pode ter acesso ao seu planejado. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo sobre como eu comprei meu apartamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, tiverem algumas dúvidas, deixe aí nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. E é esse, a minha história sobre como eu comprei. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se você gostou, deixe seu like, deixe aí seus comentários, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E é isso. Um beijo, fique com Deus.